Hoje, no Planeta Azul, nós vamos entrevistar o professor Jorge Calil. Ele é médico, professor titular de medicina da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Boa tarde, professor. Obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, em que pé está a vacina para a Covid-19? Bem, quando nós começamos essa pandemia, todo mundo se deu conta que a única forma de controlá-la seria através de uma vacina. E é impressionante o que aconteceu com a ciência mundial. Nunca se viu tanta gente trabalhando no mesmo tema. Não só na vacina, também em medicamentos, também na fisiopatologia da doença, mas a vacina, sem dúvida, por ser a solução, atraiu muitos cientistas que tinham conhecimento na área. Hoje em dia deve ter pelo menos 300 estudos aí pelo mundo afora, mas a Organização Mundial de Saúde ela tem registrados mais de 140 estudos de vacinas, inclusive tem 2 brasileiros, né, que é um estudo que está sendo feito em Minas Gerais, pelo grupo do professor Gazinelli, e o nosso grupo aqui da Faculdade de Medicina e do INCOR, aqui na USP, em que nós estamos fazendo uma outra proposta. E as nossas propostas são diferentes, elas integram o que o Ministério de Ciência e Tecnologia chamou como uma plataforma Brasil de desenvolvimento de vacinas e que foi uma encomenda tecnológica que foi feita aí há uns 2 meses atrás. Existem, quer dizer, as iniciativas elas são mais variadas e algumas das pessoas elas se aproveitaram de pesquisas que estavam fazendo em outros campos para entrar na vacina anti-SARS-CoV-2. Professor, como é que... O senhor disse que a vacina feita pela USP, a vacina feita em Minas Gerais, elas são diferentes. No que elas são diferentes? Bom, para isso, talvez seja importante falar com as pessoas o que são as iniciativas que tem de vacina pelo mundo. Então, as iniciativas que tem e que já estão perto, já estão fazendo testes clínicos, inclusive em estados bem avançados, elas são baseadas em 2 apostas científicas. A primeira é que se utiliza o vírus inativado. O que quer dizer isso? Bom, você sabe, o vírus não é vivo, porque o vírus não se multiplica sozinho. O vírus tem que entrar numa célula para poder se multiplicar. Então, por isso que a gente não chama o vírus morto e o vírus vivo. A gente chama vírus ativo e vírus inativo, uma questão de linguagem, de precisão de linguagem. E o vírus, quando ele entra numa célula, ele vai depender sempre do receptor da célula, que nada mais é do que o lugar em que o vírus pode se ligar e possibilitar que ele entre. Então, esse vírus SARS-CoV-2, que estava aí em outros animais, e que tem um pouquinho de discussão com o animal, mas que ele fez alguma mutação nas suas moléculas que possibilitaram que ele se ligasse em células humanas. E a célula humana que ele se liga é a ECA2, que é a enzima conversora da angiotensina, que não tem nada a ver com resposta imune ou com virologia, nada disso. Simplesmente é o lugar que ele se liga. Então, as vacinas, elas tentam induzir anticorpos neutralizantes que impeçam com que o vírus penetre na célula. Essa é a ideia. Só que, desde o início, nós achávamos que era muito importante não só a busca de anticorpo neutralizante, mas também a busca de uma resposta celular. Então, nós temos, além da produção dos anticorpos, que são proteínas que andam livre pelo plasma, que são produzidos por umas células chamadas células brancas do sangue, né, chamadas linfócitos, mas o linfócito B, que produz esses anticorpos, mas nós também achamos que era importante estudar os linfócitos T. Os linfócitos T é um outro tipo de célula branca e elas têm fundamentalmente 2 funções principais. Que é a célula T chamada auxiliadora ou helper. Tem um marcador na superfície da célula chamada CD4 e tem outra que é uma célula chamada citotóxica, né, que tem um marcador chamado CD8. Essa célula citotóxica, ela mata células infectadas. Então, se você tem 2 possibilidades de defesa, uma você tenta neutralizar o vírus, não deixando ele entrar na célula, e se por acaso algum entrar na célula, se você tiver a célula
CD8 vai lá e mata a célula e não deixa o vírus se multiplicar. Então, essa, digamos, que seria a lógica de indução para uma vacina. E o que aconteceu? Quando surgiu o vírus, e o vírus surgiu na China, todos nós sabemos, vários institutos chineses começaram a fazer a vacina que eu diria que é a mais óbvia. Qual é a vacina mais óbvia? É ter uma quantidade de vírus grande, inativá-lo e usá-lo como uma vacina. Como é que a gente obtém esse vírus? A gente pode cultivar o vírus em células, né? Depois purifica o vírus, depois utiliza ou uma substância química, uma irradiação, tem várias formas de inativação do vírus. Aí o vírus fica inativado, você coloca um adjuvante, que nada mais é alguma coisa para aumentar a resposta imune, e utiliza como vacina. Então, essa é a vacina mais direta, mais óbvia, e os chineses foram os primeiros que fizeram. Tem 4 vacinas aí dos chineses que estão em ensaios clínicos. Uma delas, inclusive, foi feito um acordo aqui com o Brasil, com São Paulo e com o Instituto Butantan, que eles vão fazer a terceira fase, que é a fase clínica número 3, em que a gente testa a eficácia na população. Nós podemos voltar a isso daqui um pouquinho, e se der certo, eles têm algum tipo de contrato para, eventualmente, até produzir a vacina aqui. Mas é importante que a gente saiba que, nesse tipo de vacina, a quantidade de antígeno, a quantidade de vírus tem que ser grande. Tanto é que a Sinovac está fazendo uma unidade fabril muito grande lá na China e que vai produzir 100 milhões de doses por ano. Ou seja, eles vão precisar de 12 anos para vacinar somente o povo chinês. Então, isso aí, em termos mundiais, é importante que a gente veja, porque é uma vacina que vai precisar de muita manufatura. Então, isso é uma linha de vacinas, digamos assim, que são as vacinas de vírus inativado. Uma outra linha que é importante é baseada na imunidade que pode ser dada por uma proteína do vírus, que é a proteína da espícula, ou spike em inglês. A gente sabe que essa proteína da espícula é a que liga no receptor das células humanas, que é a ECA2, que é a enzima conversora da angiotensina número 2. Então, a ideia é, se eu oferecer ao sistema imune essa proteína, nós vamos gerar anticorpos neutralizantes que vão impedir o vírus de entrar. E aí tem um grande número de vacinas baseadas neste princípio, que também é um princípio mais evidente, porque a gente já sabia, através de estudos com SARS e MERS, que são 2 vírus que surgiram há um tempo atrás e que são primos, digamos, do SARS-CoV-2. Então, esses indivíduos estão oferecendo essa proteína. E essa proteína tem a vacina de Oxford, que é oferecida, ou seja, ele foi feita uma recombinação do vírus, que é um adenovírus de chimpanzé, em que se colocou a informação genética dentro da espícula. Então, esse vírus ele vai ter espícula expressa fora do vírus, e se cresce bastante esse vírus e se injeta. Então, essa vai também ser uma vacina que vai ser testada no Brasil. Uma parte do custo desse teste está sendo pela Fundação Lehman e está sendo feito na Unifesp, outra parte a Rede D'Or está fazendo, 1.000 indivíduos cada um, e mais recentemente a Fiocruz, no Rio de Janeiro, ela fez um acordo com a AstraZeneca, que detém os direitos comerciais dessa vacina de Oxford, e vai testar também 9.000 indivíduos. Com um acordo que foi anunciado, eu não sei detalhes, mas que eles podem também fazer aqui a formulação em vase para distribuição. Mas não está no acordo que eles podem produzir o vírus vacinal, que é esse vírus recombinante, a gente não sabe. As outras vacinas, elas também são baseadas no spike, a maioria delas. Então, pode ser ou uma vacina que tem o RNA mensageiro numa nanopartícula lipídica, né, de gordura, que é o caso da famosa vacina da Moderna, que nós ouvimos falar. Tem as vacinas de DNA, tem as vacinas da proteína diretamente, e assim por diante. Nós temos aí várias que se utilizam do princípio de oferecer a spike para que desencadeie uma resposta. Marco? Professor, já se fala numa segunda onda de contaminação, o que pode acontecer. E diante de tantas iniciativas que o senhor acaba de relatar em relação à criação de vacinas,
é possível que quando chegarmos a vacinas, não somente uma, mas a algumas que possam conter o vírus atual, já tenhamos que ir em busca de vacinas novas para essa transformação possível do vírus? Olha, isso é uma pergunta muito importante. Por enquanto, nós ainda não vimos, apesar de nós termos visto muitas mutações no vírus, essas mutações elas estão mais ligadas com alguma coisa relacionada à capacidade infecciosa ou à gravidade da doença. Nós não vimos ainda alguma mutação que impeça que o indivíduo que já foi infectado ou que recebesse uma dessas vacinas, caso venha a funcionar, que pudesse ser reinfectado. Por quê? Porque as mutações não ocorreram justamente no sítio em que o vírus se liga na célula. E nós queremos que ele se ligue ali para impedir. E nem nos sítios também que fazem uma resposta celular. Então, por enquanto, uma vacina ela pode ser universal. O que tem é que nós não sabemos se essas vacinas elas vão ter uma amplitude muito grande na população, ou seja, quantas pessoas na população percentualmente vão responder a essa vacina. Isso nós não sabemos, nós vamos precisar dos estudos de fase 3 que estão começando. Nós também não sabemos por quanto tempo vai demorar essa memória. Então, é possível que nós tenhamos que ter várias imunizações. Tudo isso nós vamos saber só com a experimentação. Não é possível prever o que vai acontecer. Se sabe, no entanto, é que o SARS, normalmente, ele desencadeia uma resposta imunitária de baixa memória, ou seja, a memória não perdura por muito tempo, mas vamos ter que saber. Professor... Nesse sentido, pode falar, Marco. Continuando um pouco da nossa conversa aqui, existem várias iniciativas sendo desenvolvidas em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, na tentativa de se encontrar a vacina mais adequada, ou pelo menos as vacinas mais adequadas para conter esse vírus. E isso mostra que a ciência está, nesse momento pelo menos, correndo atrás de uma grande novidade, para a qual certamente a quase totalidade dos países não estava preparada para enfrentar. E o Brasil talvez seja até um exemplo disso. Nesse sentido, professor, como que é possível, a partir dessa pandemia, estabelecer novos protocolos que, de alguma forma, ou impeçam ou minimizem o impacto de novas pandemias que também estão no horizonte? Bom, Marco, nós sabíamos que uma pandemia estava por vir. A comunidade científica e médica de saúde global sabia que alguma coisa podia acontecer e nós tivemos várias ameaças disso. O próprio SARS, em 2002, foi uma ameaça. O Ebola foi outra ameaça. Depois surgiram várias epidemias que começaram e que eram muito mortais de influenza. Só para dar um exemplo para você, quando eu dirigi o Instituto Butantan, em 2015, nós tivemos uma epidemia que começou na China, chamada de influenza H7N9, e que era muito mortal. E, na época, o que nós fizemos foi logo ter a cepa de H7N9, desenvolver uma vacina, desenvolver os tubos semente para fazer rapidamente uma vacina e testar clinicamente. Mas influenza é mais tranquilo, é só pegar a cepa que está causando maior perturbação, porque a gente tem fábrica de vacina. Então, a fábrica de vacina que eu coloquei em funcionamento lá no Butantan durante a minha gestão, não fui eu, mas o nosso grupo, quando eu saí de lá já produzia mais de 50 milhões de doses, com um planejamento de chegar a produzir 100 milhões de doses da vacina sazonal, que são 3 tipos de vírus diferentes. Então, se for um vírus só, em poucos meses se poderia produzir 300 milhões de doses, que pode cobrir praticamente toda a América Latina. Então, em 2017, em fevereiro de 2017,
eu fui convidado para participar de uma reunião muito interessante, em que foi criado uma instituição chamada CEP, que é uma coalizão para justamente tratar das emergências e se preparar com inovação. Então, esse CEP ele teve contribuição de todos os países europeus e várias fundações, como Wellcome Trust e Bill e Melinda Gates. E qual era o objetivo? O objetivo era que o mundo se preparasse para uma pandemia, fazendo plataformas para desenvolvimento rápido e produção de vacinas, e que também tivesse métodos de detecção muito rápido de pandemia, que é o que aconteceu agora, 3 anos depois. Então, tem várias coisas que é interessante. Você vê, nunca se produziu uma vacina para chegar em teste clínico tão rápido como esta vez. Quer dizer, nós estamos aí há 7 meses da pandemia e já estamos chegando em fase 3 de ensaios clínicos, que é a última fase, quando normalmente demora 15 anos para a gente desenvolver uma vacina. Então, eu acho que essas manifestações que o mundo estava se preparando realmente para isso. Inclusive, esse CEP ele está sendo avaliado agora. Eu fui honrado para fazer parte de um dos 5 membros internacionais que está avaliando isso. Eu estou louco para ver os resultados, porque eu tenho certeza que muito dessas vacinas estão sendo desenvolvidas, elas já tinham sido, digamos, financiadas pelo CEP para chegar aí onde chegamos. Professor, produzir uma vacina rapidamente diante de uma emergência mundial põe em risco a qualidade da vacina, põe em risco a sua capacidade de imunização, porque produzir vacina exige protocolos, testes, trabalhos, responsabilidade ética. Quando se acelera esse processo, não se perde algo? Bom, Gavarini, a gente realmente nunca viu nada parecido com isso. Então, sem dúvida alguma, as pessoas que estão fazendo vacinas e que estão mais avançadas, né, eu sempre digo, mais avançado não significa que vai ganhar a corrida, porque quem ganha a corrida é quem ganha melhor, e depois, inclusive, eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha, que eu não tive oportunidade antes. Mas o que a gente está fazendo? A gente está partindo de premissas científicas de que vai funcionar de uma determinada forma. Isso, sem dúvida, tem um risco que não funcione. E pode ser que essas vacinas em fase 3, algumas delas não funcionem, ou poucas venham a funcionar. Mas o que está sendo feito também é que estão utilizando plataforma de desenvolvimento, ou seja, vacinas que estão sendo, ou a vacina inativada, ou aquelas vacinas com aqueles vetores que eu falei, são vacinas que já são mais ou menos testadas, estão muito seguras. Não causam o maior problema, mas mesmo assim a gente tem que olhar com muita precaução. E todas as agências regulatórias, a Anvisa no Brasil, a FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa, estão acompanhando esses resultados muito de perto para ver se todas as precauções estão sendo tomadas. Agora, eu particularmente acho que agora, na fase 3, não se pode simplesmente testar uma vacina em 2 ou 3 meses e liberar para a população. Nós temos que ter um certo recuo para ver se não tem nenhum efeito adverso que vai aparecer em algum tempo depois da vacinação. Então, sem dúvida que a comunidade mundial está empurrando os cientistas para fazer logo essa vacina, os cientistas querem liberar essa vacina, mas nós temos que manter todas as precauções, todos os cuidados científicos regulatórios, e eu tenho certeza que isso está sendo feito. E nós vamos observar como é que as coisas vão continuar funcionando. Professor, o senhor disse que existem 2 caminhos para a fabricação da vacina. O caminho óbvio da atenuação do vírus inativado, e o outro da transformação celular, que impede que o vírus se cole à célula e a infecte. Que caminho a sua vacina, a sua pesquisa de vacina tomou? Bem, então, muito bem, nós temos ou o vírus inativado ou simplesmente injetar a proteína, que é a proteína da espícula. Então, como nós queríamos detalhar um pouquinho mais, nós queríamos saber os alvos e fazer com que induzir na resposta imunitária do indivíduo alvos bem precisos, nós estamos estudando a resposta imune um pouco mais. Nós sabíamos que não chegaríamos em primeiro lugar, mas nós queremos realmente chegar melhor. Então, para isso, nós conseguimos o sangue de vários voluntários que tiveram a doença e que conseguiram eliminar o vírus, e estamos estudando tanto os anticorpos neutralizantes e quais os alvos moleculares, na verdade, quais são os fragmentos de proteína que são reconhecidos,
que em imunologia a gente chama de peptídeos, ou epitopos, que são o alvo dos anticorpos, e também estamos estudando quais os fragmentos que induzem uma boa resposta tanto de células T auxiliadoras como T citotóxicas, sabendo que essas duas células não existe uma parte que seja universal. Como nós temos características próprias, cada peptídeo vai ser por nós reconhecido diferentemente. Então nós queremos ter uma cobertura muito grande. E aí não estamos trabalhando só com a proteína da espícula, nós estamos trabalhando com as outras proteínas que nós sabemos que também são importantes para a resposta celular. Então, a nossa vacina vai ser como se fosse uma colcha de retalhos de vários fragmentos contra os quais nós sabemos que o indivíduo tem que ter uma resposta para que a vacina seja eficaz. E isso nós vamos colocar num vetor, que pode ser um outro vetor desses que estão sendo utilizados. Pode ser um adenovírus, pode ser um VLP, ou pode ser outro vetor. Além disso, nós estamos estudando a possibilidade de que essa vacina não seja administrada via intramuscular, mas que possa ser administrada ou pela boca ou pelo nariz. Primeiro, a facilidade de vacinação em países como o nosso seria enorme, não tem que injeção. Aumenta muito. Geralmente são mais estáveis do ponto de vista de temperatura também. E outra, nós desenvolveríamos uma resposta de mucosa, né? Que é onde que a gente tem no trato respiratório, no trato intestinal, nós temos mucosas. E a mucosa induz muito anticorpos do tipo IgA, que ficam ali e que são muito eficazes. Então, nós estamos então privilegiando a resposta celular e estamos privilegiando que tipo de anticorpo nós vamos induzir e a resposta celular nós queremos que seja muito ampla a geração de anticorpos citotóxicos. Professor, o mundo tem 7 bilhões de habitantes e diferentes iniciativas para se descobrir a vacina contra a Covid-19. É possível que cada país tenha que recorrer a uma vacina própria ou uma vacina diferente de outros países para se combater com eficácia a Covid-19? Sim, isso é possível. Existem muitas iniciativas, vai depender muito da eficácia das vacinas que chegarem à fase 3. E também a capacidade dos países de produção dessas vacinas. Nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, se nós tivermos aí 100 sítios de produção de vacina para proteger a população, seria ótima. Com o tempo, a tendência é que 1, 2, talvez 3 vacinas sejam utilizadas pelo mundo todo. Isso vai depender sempre da capacidade que nós vamos ter de cobrir a população e também qual é a memória que vai ser induzida. Então, no começo, nós vamos utilizar as armas que tivermos e depois vai ser selecionada a melhor dessas vacinas ou as melhores dessas vacinas. Professor, o senhor disse no começo da nossa entrevista que a comunidade médico-científica sabia que viria uma pandemia. E a gente lê isso nos jornais, nas revistas, no noticiário, que essas pandemias novas virão. Em geral, essas pandemias se devem a vírus ou bactérias ou a parasitas que estão no seu habitat natural. E o homem acaba se aproximando, pelo curso da civilização humana, acaba se aproximando desses vetores de pandemia. Isso é possível evitar? De alguma maneira é possível evitar isso? Olha, isso é uma pergunta interessante. Agora, veja, dificilmente nós teríamos uma pandemia desse tamanho de parasita ou bactéria pelo tipo de transmissão. O grande problema que nós temos com os vírus é que este vírus ele é respiratório, então o controle é muito difícil. Quando foi criado o CEP e que eu estava presente, eu falei sobre Zika. Então, Zika pode dar um problema sério, sem dúvida, mas você consegue controlar o vetor que é o mosquito, né? Mas os países envolvidos estavam com medo porque com o aquecimento global esse mosquito ele está cada vez subindo mais para o norte, né? Cada vez ele entra mais nos Estados Unidos e entra cada vez mais na Europa. Mas é difícil de dar uma pandemia do jeito que nós temos. Pandemia como essa geralmente é vírus respiratório.
e que o controle é muito difícil. Como é que a gente pode controlar? A gente não, é muito difícil controlar. Nós temos um grande número de vírus, por exemplo, na floresta amazônica, que podem passar para o homem e do homem virem para cá. Às vezes nós temos, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, vem internado um paciente com uma síndrome viral rara, que andou pela Amazônia, e que a gente não sabe muito bem o que é, isso é raro. Mas, como ele veio para cá e tal, não, o vírus não disseminou, a gente nem sabe como é que o vírus entrou em contato com ele. Então, isso pode acontecer lá, pode acontecer na China. Tem muita gente que diz que, como o chinês vive muito perto dos animais e consome todos os tipos de animais, ele, por essa proximidade, se o vírus tiver alguma mutação, ele pode passar de uma espécie para outra. Então, fica muito difícil de prever. Como eu lhe disse, a gente sempre tem medo de vírus respiratórios e, por isso, essa preocupação muito grande que tinha com a influenza. Agora surgiu o SARS e, sem dúvida, vai estar na nossa mente para o resto das nossas vidas e para as gerações futuras, sem dúvida alguma, mas sempre pode surgir outra. O que nós temos que fazer é um controle epidemiológico muito claro e muito apertado e não deixar nada escapar. E assim que surgir alguma coisa nova, como surgiu, isso aí absolutamente novo, nós vamos ter que correr e tentar fazer uma vacina ainda mais rápida. Mas veja, o que a ciência conseguiu nesse curto espaço de tempo é absolutamente incrível. Só de trabalhos científicos em revistas indexadas aí tem mais de 30 mil e um número enorme de protótipos de vacina. Nós não tivemos tanta chance assim com o tratamento, mas isso é de se esperar, porque os tratamentos antivirais são muito complicados. Professor, diante dessa grande novidade do vírus, que faz com que os cientistas acelerem suas pesquisas e o mundo se mobilize, como que o senhor está vendo a fase anterior, ou seja, a questão da prevenção ou do tratamento da própria doença? Porque aí também existem diferentes visões sobre a melhor forma de tratar quem já está doente. Como é que o senhor está vendo esse quadro que parece até ter entrado numa espécie de disputa política? Veja, eu não sou um bom analítico político, então eu não sei se eu vou responder a pergunta de acordo com a sua expectativa. O que eu posso lhe dizer é que, nesses 7 meses, nós, na medicina, conseguimos aprimorar muito o tratamento de suporte dos indivíduos que são infectados. E a gente sabe muito mais como melhorar ou como diminuir as chances desses indivíduos morrerem. Mas nós não temos ainda nenhum tratamento realmente eficaz para a parte inicial da doença, a parte viral. Nós não temos nenhum antiviral que seja realmente adequado ao uso. Pelo menos não se provou em todos os tipos de estudos que foram feitos. E isto, a gente olhando cientificamente, fica muito claro. Agora, se existe disputa política ou se existe até colegas que querem ver algum resultado aonde que aparentemente não há, isso aí eu não consigo dizer para você. Você está falando especificamente em relação à cloroquina? A cloroquina é um exemplo, né? Claro que nós não conseguimos mostrar que ela realmente funciona. Seria ótimo se funcionasse, né? Mas tem outros, né? Outros medicamentos que às vezes alguns colegas fazem relatos em vídeos muito apaixonados sobre a utilização. São observações que podem ser interessantes se elas forem comprovadas, porque senão fica só observação de um médico que pode estar numa situação especial, o tipo de paciente que ele vê, classe social, o tipo de vírus que anda naquela região. Eu não consigo lhe dizer, existem muitas variáveis na biologia e as pessoas têm que ter muito cuidado em medicina quando querem prescrever um determinado medicamento. Agora, por exemplo, na questão de prevenção, como nós não temos uma vacina, para vírus respiratório é a mesma que se fazia no século passado, quando teve a gripe espanhola, né? Só que agora tem o gel, tem o álcool gel, que ele é mais suave para as mãos, que não existia antes, mas é usar máscara e o isolamento social. Falar nisso, o isolamento social nós aprendemos que tinha que ser feito lá na Idade Média,
com as primeiras grandes epidemias mundiais. Professor, a velocidade com que se busca uma vacina foi acompanhada da mesma velocidade na busca de um tratamento eficaz na fase inicial da doença? Sem dúvida, Gamberini. A busca de medicamento está sendo intensa em todo o mundo, mas veja, se nós fizermos um medicamento como é feito agora, atualmente, que a gente busca um alvo, ou seja, a gente busca onde é que o vírus pode ser fragilizado, e depois nós vamos buscar uma proteína, um produto químico que se ligue naquele alvo para inativar o vírus, e se esse produto químico nunca foi utilizado em gente, vai ter um processo muito grande também de desenvolvimento. Os outros tratamentos possíveis são com agentes biológicos, ou seja, eu posso construir um anticorpo monoclonal, derivado de um clone só, e que se liga no vírus e inativa. Isso já está sendo testado. Mas os anticorpos monoclonais são caros para tratamento em massa antiviral que nós temos. Agora, como é que então as pessoas fizeram? Existem bibliotecas, ou seja, existe uma grande quantidade de substâncias químicas que já foram testadas em pessoas e que a gente sabe que não são tóxicas em pessoas, que têm outras indicações. Então, existem um grande número de estudos que a gente chama de reposicionamento da droga. É ver uma droga que tinha uma outra função e que poderia ser também um antiviral. Daí que surgiu a hidroxicloroquina, a ivermectina e uma série de drogas. Várias drogas surgiram assim, né? Várias drogas surgiram assim, né? Não, algumas drogas surgiram assim. Então, existem maneiras, inclusive aqui na USP, tem um pesquisador que faz isso, Lúcio Freitas, em que existe um sistema que ele tem in vitro, que ele tem células e vírus, e ele coloca ali a substância e ele vê se aquela substância inibe a proliferação viral. Então, é um candidato. Se já foi testado em humano, você vai logo para teste clínico dessa droga. E existem aí, pelo menos, uns 200 testes clínicos sendo feitos no mundo. Observaram isso. O Redensivir foi um que nos Estados Unidos foi desenvolvido para ebola, não funcionou para ebola, e redirecionaram para justamente agora para o SARS-CoV-2. Não é nenhuma glória esse medicamento, quer dizer, ele não melhora, ele não tem um efeito antiviral muito importante, é muito caro, os Estados Unidos comprou tudo o que existia, mas ele também não é um medicamento que vai ser utilizado por muito tempo, mas existem sim muitas tentativas nesse sentido. Uhum. Marco, uma pergunta para encerrar? Pois é, professor. Pelo visto, nós estamos correndo aí contra o tempo, com milhares de vítimas pelo mundo todo, e aqui no Brasil, a cada dia cresce também esse número, infelizmente. Então, nós estaríamos talvez precisando da vacina contra a ansiedade? Olha, sem dúvida alguma, tem duas doenças que estão proliferando muito mentais, que é a ansiedade e a depressão. Infelizmente, a depressão, inclusive, com características mais intensas. Nós temos trabalhado bastante nisso, não eu, mas os nossos colegas aqui da Faculdade de Medicina, o professor Eurípides Miguel tem feito várias tentativas de tentar identificar o que está fazendo, como que a gente pode tratar em massa isso aí e evitar com que as pessoas tenham essa ansiedade e também que tenham essa depressão. E a ansiedade, às vezes, quando em demasia, ela pode levar a decisões errôneas. E nós temos que cuidar muito, ter muita serenidade para tomar as decisões nesse momento de pandemia e nesse momento em que a sociedade nos empurra a tomar decisões apressadas. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Jorge Calil aqui no Planeta Azul, ele que é professor titular de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Muito obrigado e bom trabalho, professor. Muito obrigado, Gamberini. Foi um prazer falar com você e tentar elucidar a população sobre o que nós estamos vivendo.